Marcelo. Eu vou contar hoje um pouco da história, de como é que a gente chegou até aqui, né? Tudo que virou um sonho lá atrás e como a coisa foi caminhando até a gente chegar nisso aqui, que eu acho que a gente está só na metade do caminho ainda, né? A gente começou lá 24 anos atrás, né, com uma ideia. Sempre gostei muito de eletrônica, de empreender, de fazer coisas, de inventar coisas. E eu sempre tive vontade de ter uma empresa, né? Comecei com essa ideia, né? E lá atrás a ideia foi, já que eu queria desenvolver coisas, fazer coisas, mas não ainda ir para o mercado, a gente começou sendo uma empresa que fazia projetos para outras empresas. Então a gente desenvolvia projetos, as outras empresas colocavam a marca delas, né? O pessoal chama de OEM, White Label, isso, né? Elas colocavam a marca delas e iam para o mercado. A gente gosta de brincar hoje em dia de dizer que a gente era a engenharia de quem não queria ter engenharia. Da mesma forma que naquela época a gente também não queria ir para o mercado, ter marketing, ter comercial, ter aquele monte de coisa. A gente queria focar mesmo na tecnologia, na inovação, no desenvolvimento de projetos. Então, bem lá atrás a gente começou fabricando rastreadores automotivos, muitos projetos também da área de agro, inseminação artificial de suínos, né? Olha que curioso. Ao longo dessa jornada, eu fiz e a gente aqui desenvolveu muita coisa curiosa. A gente fez rastreador automotivo quando não existia ainda, né? Hoje em todo lugar tem de monte, né? Depois chegou uma época, eu posso colocar depois melhor na linha do tempo, né? Mas teve uma época que a gente começou a fazer impressora 3D quando não existia ainda, né? Hoje você vai no Mercado Livre e coloca lá impressora 3D e aparece 1000 anúncios, né? Dá para imaginar uma época que a gente colocava isso e não tinha nada. Se colocava impressora 3D não aparecia nada. Então foi nessa época que a gente começou a fazer isso também. Então a gente veio desenvolvendo ao longo de 11 anos, a gente ficou sendo a engenharia de quem não queria ter engenharia. Começou a acontecer uma coisa curiosa, né? A gente desenvolvia ótimos projetos, tinha ideias muito legais, inovadoras, disruptivas. O que acontecia? A pessoa que tinha o marketing, o comercial, ia para o mercado e o produto era um sucesso. E daí eles começavam, sim, a querer ter a engenharia deles, né? Então, eles começavam a ter a própria engenharia deles e a gente acabava que ia atrás de novos projetos. E ao longo de 11 anos foi assim. Até que chegou um momento que a gente falou, não, a gente quer ter o nosso próprio produto também, a gente não quer só ficar trabalhando em OEM, só em White Label. Foi aí que estava começando o boom das impressoras 3D, isso há cerca de 13 anos atrás, mais ou menos. E a gente tinha conhecimentos de mecânica, de eletrônica, de software, e tudo isso a gente falou, por que não? A gente sempre teve vontade de ter uma impressora 3D para a gente, para fazer as nossas coisas, né? Que era uma grande dificuldade que tinha. E daí a gente, por que não? Então esse foi o nosso primeiro produto. Começamos a desenvolver primeiro, começamos inicialmente na parte eletrônica das impressoras, para atender o mercado, né? O projeto famoso Rap, que começou lá na Inglaterra com um professor. A parte de eletrônica, a gente fazia muito disso. Depois fomos para toda a parte de mecânica e tudo mais e nasceu, né? Nasceu a 7-3D, essa divisão das impressoras 3D e tudo mais. E foi caminhando nisso, fazendo, desenvolvendo, colocando no mercado as impressoras 3D. Eu falei que eu ia colocar um pouco em algumas etapas assim para a gente lembrar, né? A gente começou lá atrás desenvolvendo projetos de quem não queria que a gente fosse a engenharia deles. Então a gente começou rastreador automotivo, projeto de agro, equipamento de laboratório e sempre fazendo assim. Depois a gente teve o nosso primeiro salto, há cerca de 13 anos atrás, com o nosso primeiro produto, que foram as impressoras 3D. Aí já demos o primeiro salto e começamos a fabricar as impressoras 3D e assim foi por muito tempo e ainda temos a nossa linha de impressoras 3D, mas depois ela se popularizou muito, né? Começaram a chegar grandes players internacionais, com equipes gigantescas. Eu costumo brincar, às vezes, com o pessoal aqui que tem dinheiro infinito, né? Às vezes tem até auxílio governamental em algumas coisas aí. Então é mais complicado, né? Só que, de novo, a gente deu um novo passo, querendo inovar sempre. Outra coisa que a gente tinha um sonho, que era ter uma injetora de plástico, né? Então a gente queria ter uma injetora, isso eu sempre tive essa vontade. Foi aí que a gente, de novo, há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos atrás, a gente começou o desenvolvimento da nossa injetora. A primeira injetora automática de bancada do Brasil. A gente já se orgulha disso. De novo, a gente estava disruptando de novo o mercado. A gente até brinca com os gestores de tráfego, esse pessoal que tem hoje em dia, que a gente tem que fazer eles dar um jeito, que ninguém está buscando aquela palavra-chave que eles dizem,
mas a gente está inventando, tá no oceano azul, como dizem também, que às vezes é complicado, não tá sendo procurado aquele produto e tal. Aí a gente tem que fazer isso aqui. Contar um pouco, mostrar para que pode ser utilizado o produto e tudo mais. Então, há cerca de 2 anos e meio atrás, a gente foi para essa parte do desenvolvimento das injetoras de bancada, que era uma ideia já antiga que a gente tinha, e sempre com aquela veia empreendedora, porque foi assim que a gente nasceu. Então, a injetora, ela ajuda muitos empreendedores, principalmente, porque sempre teve aquela barreira das grandes empresas que têm muito dinheiro, consegue chegar, consegue fazer, consegue inventar. E sempre o empreendedor que, às vezes, ali é um berço de grandes ideias, ele não consegue colocar porque tem essa barreira. A gente começou a baixar essa barreira, começou a auxiliar, ter várias formas de trabalhar para poder atender esse mercado, né? E nessa linha do tempo que a gente está agora, a gente tem modelos de injetora, temos também as nossas impressoras para atender e não para por aí. A gente tem uma linha que vai continuar crescendo, vai continuar atendendo mais empreendedores. Quando a gente coloca um produto no mercado, a gente começa a escutar nosso cliente, entender as dificuldades, fazer a realimentação, melhorar o produto, entender o que é que ele está precisando e assim a gente vai continuando. Esperamos que, no mínimo, pelos próximos 24 anos aí, colocando muita coisa no mercado, continuando ajudando todo mundo nas suas ideias, nos seus sonhos, assim como tem sido com a gente ao longo de todo esse tempo aí. Essa é a nossa história, só que ela só faz sentido se ela se conectar com a sua. Bem-vindo a 7 3D.